trabalha, que é pai mais empresário, não quer ficar junto. E quando a gente traz ele aqui pro... A gente traz ele pro Traz ele aqui escritório. comigo aqui. A gente traz ele vai embora. Ele quer ir Colocou embora. no 4, tirou do 4x4. Caralho. O que ele muda sozinho pro 4K? Ele vai automático, já tentei reconfigurar. Depois eu faço isso pra mim. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai começar mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. Estou aqui novamente com Isa Domingues. Bom dia, Isadora. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite pra quem for assistir, ouvir depois. Vamos a mais um episódio falar de como praticar a low carb com a sua família. Exatamente. Alimentação em família. Vamos lá, Isadora. Desenvolve pra mim por que a low carb, na sua opinião, é a melhor dieta para a família toda. Porque lá vai eu de novo acabar com o podcast. Porque é alimentação com comida de verdade. Pronto. Muito obrigado pela sua presença. Lá vai eu acabar com o episódio. Mas assim, basicamente, essa é a realidade de verdade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que uma criança tem que comer. Então, você vai pensar nas carnes, ovos, queijos, frutas, legumes, verduras, é tudo isso que você quer que seu filho coma. Todo mundo quer que a criança raspe o prato. E não necessariamente precisa ter arroz e feijão. Ah, mas é uma criança. E tudo bem. Então, se vai ter arroz e feijão, você não precisa atolar a criança de outros carboidratos. Então, eu vejo muitas mães não com essa dificuldade da criança comer. E muitas vezes que me perguntam, por exemplo, no Instagram, como que você faz para o Valentim querer a fruta? Porque eu levo meu filho, tem a mesma idade, 1 ano e meio, no supermercado, a primeira coisa que ele faz é pegar o salgadinho. Porque o Valentim não conhece o salgadinho, né? Então, o que eu apresentei para ele? Comida que a gente come. Então, fazer parte da rotina da família não é só simplesmente chegar lá e falar, filho, a partir de agora você só vai comer legumes, verduras, enquanto a mamãe aqui vai chupar sorvete, vai comer salgadinho, vai se empanturrar de outras coisas. Então, como a base da alimentação low carb é comida de verdade, ficou simples dele conhecer o que é comida de verdade. Qual a diferença? Que eu como muito menos carboidrato do que ele, porque ele não tem necessidade de emagrecimento. O objetivo meu como mãe é manter ele nutrido 100%, mas não fazer com que ele emagreça, muito pelo contrário, que ele mantenha um ritmo de crescimento. E todas as vezes que a gente vai no pediatra, eu saio com a bola cheia, porque ela fala, nossa, ele come muito bem, ele engordou tantos Inclusive quilos, na escola também. cresceu, e a escola é a mesma coisa. E fazer disso uma prática de alimentação diária. Exatamente. E essa parte é importante porque fala muito de hábitos, né? Então, onde você acha que se encaixa, onde você acredita que a gente consegue instituir os hábitos na vida das crianças, dos nossos filhos e dos nossos familiares? Primeiro pelo exemplo. Tem uma frase que o pessoal fala que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então é muito fácil chegar aqui e falar, ai, como deveria ser, mas não praticar. Então, igual eu disse, os nossos filhos, eles vão olhar pra gente e nós somos as primeiras pessoas que eles confiam na vida. Então, se minha mãe e meu pai comem isso, eu também como. Se minha mãe e meu pai colocam um negócio na cabeça, eu quero colocar também. Eles imitam a gente o tempo todo. Isso é uma coisa na PNL, inclusive, né, Programação Neurolinguística, uma ciência que trabalha esses movimentos que a gente tem de comportamento, fala que isso é uma modelagem. O princípio da modelagem a gente conhece quando criança. Então, por que o Valentim fala português? Ele aprende a falar e aprende a falar português, porque a gente fala português. Se nós falássemos em inglês, ele aprenderia daquele jeito. Então, ele vai aprendendo o significado das coisas e vai aprendendo a fazer certas coisas, a construir os hábitos dele de acordo com a gente. Então, por exemplo, quando a gente tinha época de pandemia, a gente tinha alugado uma esteira. Ele, a primeira coisa que fazia, quando chegava à noite, que ele sabia que eu corria, ele subia em cima da esteira, porque ele estava aprendendo a andar, mas ele queria fazer o que a mãe fazia na esteira. Achava aquilo legal, engraçado. Então, quando a gente vai comer, ele quer comer o que está dentro do prato. Então, inclusive, às vezes ele invade o meu prato, né, para comer, porque o corte da minha comida é diferente da dele.
Então, às vezes eu pego o bife e deixo o bife inteiro pra mim, e o dele eu pico. Aí ele quer o meu que tá inteiro, né? E aí lá vai eu com o dele que tá picado. Mas qual é o intuito aqui? Nós estamos comendo as mesmas coisas. Eu não vou oferecer pro meu filho algo que ele não possa e que só eu posso. Porque a pergunta começa aquela desconfiança. Por que minha mãe come isso e eu tenho que comer diferente? Mesmo que de forma subconsciente, o cérebro dele já consegue assimilar isso e consegue Exatamente. fazer esse questionamento. Por que eles estão comendo isso e eu como aquilo? Então é muito fácil, assim, chegar e falar para uma mãe, olha, você tem que fazer, por exemplo, você tem que mostrar pro teu filho que ele tem... Então os pediatras, talvez aí, dão às vezes uma lição de moral nos pais, falando, olha, seu filho não pode ficar comendo açúcar, tá, não sei o quê. Mas e aí? Olhou para qual foi a alimentação que a família tem? A criança, desde sempre, a gente ouve dos pediatras, olha, na introdução alimentar, a gente já introduz na alimentação da família. Será mesmo que a gente introduz na alimentação da família? Às vezes os pais têm uma péssima alimentação. É isso que você quer pro filho? Então, qual o resultado que você tem? Você está infeliz com o teu corpo, você é indisposto, você não gosta de onde você trabalha, seus hábitos são péssimos, você não cuida da tua alimentação, não cuida do ritmo da sua vida, tá sempre reclamando, e aí você quer que seu filho seja saudável, maravilhoso, brinque com tudo e coma frutinha o tempo todo. Isso não vai acontecer, ele vai replicar aquilo que ele aprende em casa. Então ele vai para a escola vai oferecer legume, vai oferecer carne, vai oferecer fruta, e seu filho vai falar que não quer, porque ele não conhece aquela alimentação. E a escola é tudo novo. Talvez ele coma um pouco, porque os outros amiguinhos comem, e aquilo vai pelo exemplo, vai repetir. Mas e se os amiguinhos também têm as mesmas coisas de eu não quero, não quero, não quero? Então, um elogio que a gente recebe frequente é: o Valentim comeu tudo. Ele sabe o momento que ele está com fome, ele vai para a cozinha da escola. Olha, o Valentim hoje raspou o prato e quis comer mais uma vez. Ele come todos os legumes, ele come todas as saladas. A gente nunca teve uma coisa que... Quando ele fala assim, ó, a coordenadora chega pra gente, olha, hoje o Valentim não estava muito bem, tá, aconteceu alguma coisa porque ele não quis comer. Isso é estranho pra gente também. Então, a alimentação, você tem que começar do princípio do exemplo. Não dá pra você chupar a casquinha do McDonald's todo dia e querer que seu filho coma uma maçã. Isso não vai acontecer. Não adianta você tomar refrigerante e falar pro teu filho beber água, se nem você tem a própria hidratação. Exatamente. Esse é um exemplo muito, muito forte que você deu, porque, por exemplo, as pessoas não comem todo dia a casquinha do McDonald's. Ou pelo menos não deveriam. Mas o refrigerante, por exemplo, Tá ele é uma rotina muito presente na casa das famílias brasileiras mundiais, né? E assim, a pessoa, ela fica com o refrigerante ali e fica exposto ao filho, à família, e o fato de você ter o refrigerante em casa facilita muito isso da pessoa ficar bebendo refrigerante. E se você for ver a quantidade, por exemplo, de açúcar que tem numa latinha de refrigerante, chega a 8 a 10 colheres de açúcar. É assustador. E você tá ingerindo aquilo todo dia, tipo 3, 4 vezes ao dia, no almoço, de tarde, na janta, nos intervalos, ao invés de beber água. E tem um outro ponto também, que é o suco de caixinha. Então eu vou mandar uma lancheira pro meu filho. Aí na lancheira ou na escola, ou, enfim, vai estar o suco. Não importa o suco, ele está ali fazendo a parte prejudicial dele dentro do fígado. Porque vai ter frutose, vai ter açúcar muito em excesso. Ah, mas e o suco natural? Da mesma forma, porque vai diretamente. Você destruiu um processo de comer a fruta e passou a bater aquele suco, né? Então você fez um acrescento muito grande de frutose e sobrecarregou o fígado. Então isso é uma outra complicação. Não quer dizer que bioquimicamente falando, você deixar de tomar o refrigerante e passar a tomar suco porque está tentando fazer essa mediação, vai ser ruim. Obviamente que bioquimicamente as vitaminas que tem no suco de fruta você não vai encontrar no refrigerante, óbvio. Mas você também sair do hábito de tomar refri, passar do hábito de tomar suco, também não vai resolver. Então a ideia é beber água. É a água que vai sustentar a hidratação do teu corpo, a tua disposição, o funcionamento dos órgãos, das células. Então nós somos 70% de água, nós somos 70% suco, nem 70% refrigerante. Então não adianta querer chegar e falar pro filho, olha, você vai beber água, vai colocar na mamadeira, no copinho, água. A criança ela nem conhece aquilo direito. Ela tem a obrigação de beber água. Começa com aquela, você precisa, você vai ter que.
Esse é o primeiro erro. Então, assim, olha, filho, vamos beber água? Em casa a gente tem o costume de beber água na garrafinha. O Valentim, desde 4 meses de idade, bebe água pra caramba. E ele bebe água na garrafinha. Ele tem a garrafinha, ele tem os copinhos dele, mas ele acorda. Ele acorda no meio da madrugada e a primeira coisa que ele faz é água. Ele quer beber água. Então, ele acorda, se eu não der TT, é água que ele quer. Porque ele acorda com sede, ele tá ali. Ele acorda de manhã, água. Por quê? Quem bebe água quando acorda de manhã? A mãe. Ele vê a mãe bebendo água. Por que minha mãe tá bebendo água? Também quero. Então, ele replica todos aqueles hábitos que a gente tem. E eu fico muito tranquilo dele replicar, dele abrir a geladeira e querer comer, porque não tem nada ali que vai afligir. Então, eu falei isso numa live já que tá lá no Instagram, e falando sobre a pirâmide de níveis neurológicos, que nada mais é que um estudo base da programação neurolinguística. Uma delas, a base dessa pirâmide é o ambiente. Então, é onde você vive, vai também direcionar, não vai delimitar, mas vai direcionar aqueles hábitos que você quer ter. Então, a low carb, o ambiente da low carb é comida de verdade. Então, é muito mais simples de eu chegar e fazer, bom, bora lá e alimentar o meu povo aqui em casa. Então, vai ter o que vai ter no prato? Vai ter carne, vai ter ovo, vai ter tomate, vai ter vegetais em gerais, vai ter, mas a base ali vai ser a proteína que vai dar estrutura, que vai fazer com que aquela criança cresça, inclusive as crianças. Então, um grande erro é de, ai, meu filho não quer comer arroz e feijão. Cara, ouve teu filho, deixa ele comer a carninha dele. Você não tá afim de comer arroz e feijão? Ok, mas ele comeu a carne, que dá estrutura, que dá sustentação. Eu sempre falo, vou até usar de exemplo aqui, para quem estiver assistindo o vídeo. E imagina que isso aqui é uma estrutura cheia de tijolinho. Então, precisou de vários tijolinhos para isso aqui chegar. Para eu construir, que eu preciso de tijolinhos, o corpo funciona a mesma coisa com a proteína. Eu preciso de vários tijolinhos para construir meu corpo. Se eu só estou colocando bolinhas, imagina que a glicose, o açúcar e o carboidrato é só bolinha. E as bolinhas me deixam só enérgico, daqui a pouco elas vão embora, porque elas quicam embora e eu não construí nada. É basicamente isso que você faz, você só deu energia, então subiu um pico de energia aqui e acabou. E aí aquela criança fica agitada, fica estressada mais tempo, ela não tem impaciência, ela não consegue focar em uma brincadeira, ela tá o tempo todo enérgica, só que da mesma maneira que ela é enérgica, ela não consegue desenvolver da maneira que tinha, ela quer só alimentos que são altamente processados por causa da quantidade de açúcar que foi criado ali. Então a low carb não é que você vai simplesmente tirar o carboidrato das crianças, ai tadinha delas, elas vão passar mal, não. Você vai tirar principalmente carboidratos refinados, que são açúcares, farinhas e afins, e focar na base, que é proteína e depois os carboidratos ali de comida de verdade, frutas, legumes, etc. Excelente. Tem uma pergunta aqui que é: como o marido pode ajudar no processo da low carb? Ai, essa pergunta sou eu que te faço. Não. Eu que fiz pra você, então você que desenvolva a resposta. Então vamos lá. O que eu ouço muito das seguidoras, as pessoas me procuram principalmente para emagrecer. Então, a low carb, quando eu falo, principalmente nas minhas redes sociais, é porque a pessoa quer emagrecer. E aí, vem sempre a desculpa mais esfarrapada que essa mulherada usa. O meu marido não me ajuda. Então, cidadã, você é siamesa do marido? Não é, né? Você tem um objetivo, o marido tem outro. Ah, mas como que o teu marido te atrapalha? Ah, porque ele comprou chocolate. Ah, porque ele comprou cerveja. Ah, porque ele comprou não sei o quê. Ah, porque ele... Peraí. E aí, muitas das vezes, 90% das mulheres que falam, que relatam isso pra mim, são elas mesmas que fazem as compras no mercado. São elas mesmas que cozinham. E são elas mesmas que comem aquilo que traz um objetivo diferente, um resultado do objetivo diferente que tem. Então é o seguinte, o marido não tem obrigação nenhuma de ajudar você a fazer uma dieta. Esse é o primeiro ponto. Aliás, não é só o marido, o namorado, o ficante, o amante, a namorada, não importa, o companheiro, a companheira, quem você tiver aí, ninguém tem obrigação, tirando você que é pai e mãe, e obrigação de sustentar aquela criança e ter ali a melhor alimentação para o teu filho, ninguém tem a obrigação de falar para você o que você tem que fazer, ou o que você deixar de fazer e fazer por você. Então a sua parte só você pode fazer.
Não é o marido, não é ninguém. Então, eu seria muito injusta se eu chegasse nele, por exemplo, e falasse, então, você casou comigo, agora você vai viver low carb. Sem ele saber o que é, sem o mínimo de conhecimento por que aquilo vai acontecer, porque na cabeça de uma pessoa, por que ela que faz low carb quer que eu faça dieta? O de duas uma, ela tá me achando gordo. É porque a restrição em si, na cabeça das pessoas, a low carb é uma dieta. E por ser uma dieta, ela contém restrições. E por ter restrição, já assusta, acho que naturalmente, a pessoa, mesmo sem ela conhecer. Porque o hábito dessa pessoa está focado diretamente nos alimentos industrializados. Então, quando eu falo, vamos viver low carb em casa, a gente está vivendo comida de verdade. Então, obviamente, não vai entrar na minha casa suco, a gente não vai comprar refrigerante, a cerveja vai ser esporádica, não vai ser uma coisa de todo dia. E, inclusive, outros hábitos, como o cigarro, que a gente já não tem costume, mas se tivesse eu não estaria casada. Nesse ponto, sou extremamente Mas eu já rígida. falei, mas isso aí eu já falei a mesma coisa pra você. Se naquele dia lá da Starbucks lá que a gente conheceu, tu entra cheirando cigarro, Já era. Eu também já era. Porque, graças a Deus, nesse ponto a gente converge. Então, assim, nesses pontos de, cara, ninguém vai fazer por você, como que o meu marido pode me ajudar, ele precisa entender como funciona o processo. Só que se você não sabe como que você tem uma alimentação low carb, porque você do nada aí tá achando que vai ser uma dieta restritiva e que do nada você vai parar e vai estar tudo bem, o que vai acontecer? Ele não vai querer fazer com você, ele não vai te apoiar naquilo. Porque ele não quer deixar a cervejinha dele no final de semana, o torresminho, o queijo, os tira-gosto, ele não vai deixar de fazer. Então, realmente, quando você chegar e falar assim, eu estou low carb e você também vai ficar, ninguém tem que nada. Ele não vai te ajudar, ele não vai te apoiar nisso. Bem pelo contrário, ele vai falar, quem quer fazer dieta, você, o problema é seu. Então, assim, não me inclua fora dessa, não tem nada a ver com isso. Eu não quero ficar restrito a nada. A escolha não é minha de emagrecer. Você quer ficar gorda, o problema é seu também. Só que, assim, qual é o legal aqui? Faz as modificações, a mulher que principalmente cozinha, que tem o poder de decisão na hora da compra do mercado, da lista do mercado, enfim, faz o básico. Cara, monta a alimentação e o cara vai entender como que tá funcionando. Por que tá fazendo essa comida diferente aqui? Olha, hoje eu vou fazer uma receita. Experimenta, vê o que você acha. Incluir aquela pessoa que mora com você, perguntando, trazendo ela para dentro da tua alimentação, para ela ver que você não tá restrita, para ver que é uma alimentação, você tá comendo comida. Então, mas meu marido come arroz e feijão. O problema é dele. Se ele quiser continuar comendo arroz e feijão, olha, hoje eu não vou fazer arroz e feijão porque eu vou fazer uma lasanha low carb ali com massa com já, tudo bem? Seu marido não vai entender nada. Ao invés de ficar perguntando, um homem que não manja na cozinha não vai ficar perguntando pra você o que você vai fazer ou deixar de fazer. Então, assim, eu vou fazer uma lasanha hoje, tá bom? Ele vai falar, maravilhoso, tá maravilhoso. Faz aí, faz 2 pra mim. Ele não sabe o que é massa com jado, o que é. O máximo que vai acontecer, quando ele comer e ver que é diferente, ele vai falar assim, é do que isso aqui? É o máximo que vai acontecer. Aí você vai falar assim, é uma massa nova. Você não precisa ficar explicando que é uma massa sem carboidrato, que não sei o que, que blá blá blá, que não sei o que lá. O cara não tá afim de saber disso. Se ele não procurou a dieta, ele não tá afim de saber disso. Então não é ele que vai ajudar você. É você que vai inserir ele sem saber, basicamente é isso. Então, assim, agora eu vou perguntar pra você, como que foi viver low carb do nada? Então, pra mim foi fácil, é fácil, porque eu não vejo muitas restrições na minha vida que me tiram, sei lá, sério, assim. Porque, por exemplo, eu comia arroz todo dia, eu comia feijão todo dia. Pão todo dia. Não, eu comia pão todo dia, assim. Comia pão todo dia. Pão todo dia, tudo bem. Eu fazia pão ainda na chapa, fazia na sanduicheira. Teve uma época que a gente comia bastante pão, mas... O arroz, por exemplo, não é algo que assim... Pô, caraca, eu não posso viver sem o arroz. É muito de rotina mesmo, entendeu? De hábito, de estar no nosso cérebro desde que a gente se conhece por gente. Desde que eu sou, sei lá, um ser humano mirim lá, infantil de criança, que o meu prato vem com arroz. Só que assim, o arroz não é um troço tão gostoso assim. É bom, não, mas tem gente que o arroz é um bom complemento. Só que assim,
Eu comeria 500 gramas de carne. Não comeria 500 gramas só de arroz. Então, assim, é um complementozinho legal. Tu bota ali. De vez em quando a gente come fora, até come um pouco, mas não é algo que me faz falta. Assim como o refrigerante é um troço que vem na cabeça da pessoa desde que ela é criança. Porque... Isso é colocado nas propagandas Exatamente. de televisão. Então, a família feliz. Agora as propagandas de Coca-Cola é diferente, né? Nem sei se posso falar a marca aqui, mas... Pode, o podcast é nosso. Não Fala sei, a né? marca Pode que a dar gente merda. quer. Então, assim, Pode. pensa... Tomara que chegue nesse nível, né? Da Coca-Cola mandar um processo pra gente? Opa, tamo aí, Coca-Cola. Então imagina o seguinte, aquelas propagandas que hoje em dia eles são focados mais no público jovem, e aí tá lá um monte de jovem comemorando, tudo feliz, colorido, alegre e tal, não sei o que, e tem o quê? Uma garrafa de Coca-Cola, tem a roupa da Coca-Cola, tem o tênis da Coca-Cola, o tempo todo lembrando você daquela marca. E lembrando que em casa também entra Coca-Cola. Água Cristal é da Coca-Cola. Peguei. Esse dia eu falei pra Isadora, aí, Isadora não compra Coca-Cola, é ruim, Compra tá sim. aqui, ó. É a única coisa que a gente compra da Coca é a água. Então você pode... tem até um vídeo que viralizou do Cristiano Ronaldo. E só porque a garrafinha deles é muito boa, né? É porque a garrafinha é boa. Tem um é a bico melhor de- garrafinha. Mas a melhor garrafinha mesmo é essa daqui. Né? Isso é verdade. Pra Então, quem assim- tá assistindo no YouTube, essa garrafinha vem de lá na Clube Clube Low Low Carb. Carb. Então, assim, imagina o seguinte, que você... Aquele vídeo do Cristiano Ronaldo, pra quem não viu, procurem aí no YouTube que deve ter. Eu Se coloquei digitar também no... Cristiano Ronaldo e Coca-Cola, Vai aparecer. Ele tá dando uma entrevista e tem lá Coca-Cola e água. Ele tira a garrafa da Coca-Cola e faz água. Esse vídeo repercutiu pra caramba, mas mostra intrinsecamente o que ele quer dizer. Que eu tenho resultado, eu sou um cara focado, eu tenho disciplina e a minha alimentação é muito limpa a ponto de eu não precisar desse patrocinador aqui. Eu não preciso disso. Então, assim, as pessoas se vendem também pelas propagandas. E é por isso que os hábitos são tão complicados de você mudar os hábitos. Lembrando que o hábito, ele não apaga. Você não pega um hábito e faz assim, ai, não vou mais tomar Coca-Cola. Não. Eu era viciado em refrigerante. E refrigerante a ponto de tomar qualquer coisa que fosse com bolinha, tipo assim, com gás e açúcar dentro. E pegasse um desinfetante, colocasse água com gás e com açúcar, eu acho que eu tomava. Porque o negócio era muito intrínseco. Só que o que eu fiz? Eu eliminei esse hábito? Não, o hábito a gente não elimina. A gente substitui, a gente sobrepõe. E aí eu sobrepus o hábito com água. E eu comecei com água com gás. Então, de 2 litros de refrigerante, passei para 1. De 1, passei para meio. De meio, passei para 0. Porque eu falei, cara, eu não preciso mais. Chegou um ponto de falar, por que eu tô fazendo isso? E me fizeram uma vez uma pergunta na faculdade, uma menina que era super focada lá em alimentação saudável e tal, a gente fazia direito. E ela falou assim, me dá 3 benefícios do refrigerante pro seu corpo. Eu não consegui responder. E eu falei, caralho, eu gasto um dinheiro da porra com esse refrigerante e eu não consigo responder ela. Ela falou que se você falar pra mim que socializa, você socializa com qualquer coisa. Refrigerante não socializa, porque se você for pra uma roda que tá todo mundo tomando cerveja e você tomar refrigerante, você é suado. Então eu falei, caramba, ela tem razão. Então, foram umas coisas assim que foram sendo construídas mesmo. Então esse é o principal ponto. E essa parte do marido vocês puderam entender aí que foi tão natural que ele agora só vive, ele nem sabe mais qual é a alimentação dele. Não, porque, assim, eu também nunca fui, sei lá, um cara que é muito, hoje a gente tem que comer isso, isso, isso. Eu adoro falar, quem manda na cozinha é Isadora. Eu não manjo nada de cozinha, sou péssimo, Gente, ele não terrível. esquenta água no... Vocês não têm noção, ele não esquenta... Vou contar uma história rápida aqui. Ele não esquenta água direito, nem pra fazer chá. Uma vez eu falei assim pra ele, faz um chá, não tô muito bem, né? Eu queria tomar um chá de erva cidreira em casa. Aí ele falou, como faz o chá? Eu falei, como assim? Como faz o chá? Eu falei, é só você colocar água no micro-ondas. Ele pegou o chá com água gelada, colocou o chá dentro da água gelada, no copo, colocou no micro-ondas. Aí veio aquele chá esquisito, o saquinho tava soltando, sabe? Não tava... Eu falei, o que você fez? Eu coloquei o chá e coloquei no micro-ondas. Eu falei, não, você esquenta a água primeiro, é infusão isso aí, pelo amor de Deus. Então Sei vocês... lá da infusão, faltou Pra essas você- aulas. pra vocês terem noção da noção dele na cozinha. Então, aqui não vem com um manual no YouTube, não vem
dizendo como é que é. Tinha que ter um QR Code atrás que você põe e já vem explicando. Não vem no chá. O chá a culpa não é minha como usuário, é das empresas de chá que não sabem se colocar corretamente no mercado. Enfim. Miojo, então. Miojo a gente não compra, Pierre. Não, antes. Lamentável. Aí, eu não sou um cara extremamente exigente assim na cozinha, tanto que às vezes a Isadora fala, não tô afim de cozinhar, vou Até mesmo fazer... se fosse, ia falar, pega a cozinha pra você, faz você, né? Sim, vou fazer um omelete. Tá ótimo, ainda mais um omelete que ela faz, que ela mete lá um presunto, sei lá, um bacon parma, não sei o que, um queijo, e fica tudo uma maravilha. Então assim, pra ela foi muito fácil também me conquistar nesse sentido, de me colocar dentro da low carb. Porque eu não senti restrições na minha vida. Foi diferente, igual a gente estava falando no outro episódio, de quando você chegou pra mim e falou: Vou fazer isso aqui com 400 Vou- ovos por mês. vou fazer esse programa aqui. Não, mas eu comia tudo das paradas dos ovos que tu fazia lá Ele no programa. comia E a eram sobremesa. Porque essas tinha coisas. muito... Como é que é o Porque nome? eu sei cozinhar, né? Porque dependendo Sim, do shake é. que você faz com clara, por exemplo, o cheiro ficou horroroso. Porque tinha Isso muito é negócio bom. de essência. Ficava tudo bem gostoso. Porque você é Eu não boa podia em comer fazer. banana, por exemplo, eu falava, vou usar as essências de banana. Então tinha umas coisas que eu aproveitava da Os culinária. negócios que você fazia já eram bons, né? Então ficava ok. Eu ia contigo, eu comia contigo. Só que quando você chegou pra mim e falou, Não vou comer carne. não vou comer carne, eu falei, pau no seu cu. Ah, que beleza, né? Casamento. Podcast muito família, é isso. Agora exatamente. acabamos de perder a população conservadora. Já perdeu o vegano e o vegetariano nos 2 episódios anteriores, agora que perde esse. Aí eu falei, problema seu, paciência, não vou deixar de comer carne. Aí Então, nessa assim- eu virei pra você e falei, eu vou fazer um petisco. Então quando chega, por exemplo, sexta ou sábado, eu falo, o que você quer comer? Ah, pô, vamos fazer hambúrguer. Pô, vamos fazer Exatamente, a gente pão come- de queijo. Final de semana a gente sempre tá comendo hambúrguer. É claro que o Pizza. hambúrguer que a gente come é um hambúrguer de carne bovina. Exatamente, não é Não aquele é. hambúrguerzinho que vocês compram pronto, cheio de carne de soja, e açúcar e glutamato de soja. Ele é não. mais caro, porém mais saudável, melhor e tal. Aí a gente come, aí tu faz o pão de queijo, que também é low carb, os ingredientes low carb. Aí faz a pizza. Nossa, sensacional a pizza. A pizza. Inclusive, preciso começar a fazer de outros sabores, porque geralmente eu faço de 2 queijos e calabresa. Sim. Então come hambúrguer, come pizza. E sexta, domingo, às vezes, sábado é o petisco. Então assim, não tem dificuldade nenhuma pra mim. E a Muito pelo petiscaria, contrário. pra quem acha que sai caro fazer petisco, porque assim, no começo às vezes a gente vai tentar comprar alguma coisa e eu já vi petisco no iFood e saiu uma bandejinha por R$150. E gente, R$150 eu acho que a gente usa umas 3, 4 vezes de fazer o petisco em casa, porque isso que a gente faz muito. E às vezes eu dou uma exagerada na quantidade, eu fico sem noção. Nunca sobra. Mas nunca sobra. Nunca tem desperdício. E assim, dá pra fazer inclusive crotons, né, que é aqueles pãozinhos que dá pra fazer pra colocar no petisco. Dá pra fazer tudo. Basta testar e cozinha é criatividade. Então se você fizer low carb todo dia, você vai comer carne com brócolis, vai chegar uma hora que você não aguenta nem aquela carne, nem o brócolis. Ai, putz, eu não aguento mais comer isso. Ai, você vai fazer low carb todo dia, as mesmas frutinhas, a mesma receita, a mesma coisa, e aí vem reclamar. É óbvio, não vai ser legal. Então, ovo é a coisa mais versátil que tem na culinária. Então, você pode fazer ovo frito, ovo mexido, ovo com queijo, ovo com creme. Eu faço creme de abacate às vezes. Bacon. Ovo com bacon, e com aquele mesmo ovo você pode fazer panqueca com farinha, panqueca sem farinha, várias coisas, desde que você saiba que utilizar ali a base de comida de verdade. Então isso é, assim, tornar isso um hábito, fazer disso um estilo de vida, o emagrecimento vem de forma natural. E aí tem hora que você vai falar, pô, deu uma empacada aqui no emagrecimento, o que aconteceu? Cara, bem provavelmente você está comendo muito mais além da conta, porque você já acostumou com a alimentação, e aí começa a dar aqueles furos, uma exceção de vez em quando, e a exceção começa a tornar regra, porque você vai puxando aquele hábito que você tinha. Volta, faz a base de novo, que o emagrecimento vem novamente. Então, uma série de situações que tem que ser natural, porque se não for natural, não vai funcionar. E tem mais algum tema que você queira abordar, assim? Deixa eu pensar aqui, quanto tempo a gente tem?
Já deu. Deu uns 30 minutos, já tá ótimo. É o seguinte, Tchau, a gente vai colocar sempre episódios aqui de preferência semanais pra vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, sugestão de convidado que a gente queira trazer pra cá, porque a gente quer começar a trazer os convidados que falem sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, comportamento humano, essas coisas a gente vai trazer para deixar mais encorpado, principalmente nas mudanças de hábito, que como eu sempre falo, emagrecimento é uma base comportamental. Então não é porque café com low carb que a gente não vai ter uns temas mais profundos aqui. Então se vocês quiserem aí, mandem caixinha e tal. Instagram, TikTok ou Facebook é eu, Isa Domingues, tudo junto. E o canal lá no YouTube é Clube da Isa, sem o E, né? Então, Clube da Isa, tudo junto. Isso, Clube com B mudo. O meu é @eucarlos.castro. Vocês me encontram no Instagram. TikTok não faço dancinha. Ainda. Gente, o cara... Mas já paguei alguns micos, né? Mas o nosso produtor aqui já fez muita dancinha comigo. Tá vendo, gente? Ele só no teu canal, a gente precisa abrir o canal pra ele. Não, deixa isso pra lá. E é isso, vocês me encontram no Instagram, encontram também a Isadora no Instagram, que é a nossa rede que a gente mais frequenta, mais usa. E quero agradecer aqui também ao Pedro Piai, da Piai Produções. Desculpa pelo miojo. O rapaz que almoça pão com margarina. É aquele que a gente quer transformar o hábito pelo exemplo. E é isso aí, pessoal. Agradecer aí a presença de todos vocês e espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cumprimos o dever de hoje, hein? Caralho. Finish. Mas tem que ser assim mesmo. 2 episódios, um atrás.